No programa Hora Extra desta semana, você confere os seguintes destaques. Portadores do vírus da AIDS ainda sofrem discriminação no trabalho, mas a Justiça pode aplicar punições. E no bloco de entrevistas, o presidente da FIEG, Pedro Oliveira, fala sobre o projeto da terceirização. Aguardamos você! Está começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você confere as seguintes notícias. Portadores do vírus da AIDS ainda sofrem discriminação no trabalho, mas a Justiça pode aplicar punições. E no bloco de entrevistas, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, Pedro Oliveira, fala sobre os resultados práticos do projeto da terceirização em tramitação no Congresso Nacional. O Hora Extra está começando agora. Mais de 30 anos depois do início da epidemia da AIDS, portadores do vírus HIV ainda sofrem discriminação no mercado de trabalho. Recentemente, a Justiça condenou uma empresa a pagar indenização de R$30 mil por demitir um funcionário que é soro positivo. Vamos ver essa história. Este homem descobriu que é portador do vírus HIV há 4 anos. Ele não quis se identificar e por isso vamos chamá-lo de Pedro. Com medo de perder o emprego, por muito tempo ele escondeu da empresa onde trabalhava que é soro positivo, até que começou a ser perseguido devido aos atestados médicos. A situação ficou tão difícil que Pedro resolveu contar para a supervisora. Em setembro de 2014, eu tive uma intercorrência maior, que eu me ausentei 5 dias da empresa. Por questão de uma gripe forte. E foi questionado por ela o porquê. E eu decidi falar que era portador de HIV por medo de perder o emprego. Até então, na hora, para a pessoa foi um susto. Ela me pediu um laudo, ela não acreditou, na verdade, assim, não acreditou se era verdade ou não, que eu era portador. Ela até achou que eu estaria mentindo, tentando ganhar com alguma coisa. E foi pedido laudo, isso foi em setembro. E de setembro para novembro começou a perseguição. Ah, você não vai no médico, você não pode se ausentar, aquilo tudo. Setembro e novembro eles me demitiram sem justificativa nenhuma. E o meu trabalho era bem feito, eu era elogiado por todos, meu relacionamento com todos da empresa era muito bom. Logo que foi demitido, Pedro procurou uma advogada e em poucos meses a Justiça determinou que ele voltasse a trabalhar na empresa. Foi então que sofreu mais uma vez o preconceito. A juíza determinou a reintegração. Aí o despreparo da supervisão, e tanto da supervisão quanto a advogada da empresa, falou assim, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que separar ele, uma sala específica para ele, um banheiro separado para ele. Olha para você ver o despreparo. E a juíza falou assim, não, isso não existe. O Pedro ele pode trabalhar igual a todo mundo. Mesmo com a decisão judicial de reintegração, a empresa preferiu dispensá-lo do trabalho, mas continuou pagando o salário normalmente até a audiência final, quando foi determinado que ele receberia R$30 mil de indenização. Histórias como as de Pedro são bem mais comuns do que a gente imagina. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde no ano passado, cerca de 735 mil brasileiros vivem com HIV. A maior parte tem idade entre 15 e 49 anos. São homens e mulheres que precisam trabalhar para sobreviver como qualquer outra pessoa. Mesmo com o avanço da medicina no tratamento da AIDS, que garante boas condições físicas aos portadores do vírus, muitas vezes o mercado de trabalho prefere fechar as portas quando descobre que a pessoa é soropositiva. Só que essa discriminação é crime. De acordo com a Lei 12.984, de junho de 2014, quem discrimina portadores do vírus ou doente de AIDS pode ter pena de 1 a 4 anos de prisão, além de pagar multa. Nesse caso, fica caracterizado como discriminação, negar emprego, exonerar ou demitir do cargo,
excluir a pessoa em ambiente de trabalho e divulgar a condição do portador do vírus com o objetivo de ofender sua dignidade. Apesar de hoje termos a lei, é crescente a discriminação no trabalho, as empresas não estão preparadas para lidar ainda com as questões do portador do vírus HIV. Existe também, acompanhando essas questões, a questão da homofobia, que ela pode estar junto a essa discriminação do portador do vírus HIV ou doente de AIDS ou separada. O que eu tenho observado nesses casos existe assédio moral, danos morais à vida particular dessas pessoas na empresa e a falta de preparo mesmo, a falta de uma educação voltada contra o preconceito dentro das empresas. Mesmo diante do preconceito, segundo a advogada, a melhor maneira do funcionário se resguardar e garantir o emprego não é esconder a doença da empresa. Ele deve informar por escrito que é soro positivo e, caso seja demitido, para a justiça essa é uma prova de que houve discriminação e que ele deve ser reintegrado ao trabalho. Na maioria das vezes, o funcionário que é portador do vírus HIV ou doente de AIDS, ele tem o receio de buscar a justiça, tanto pela questão do preconceito e tanto pela questão de um próximo emprego. Mas isso é uma garantia constitucional de não ser revelada nos processos trabalhistas. As empresas não têm acesso pelo nome do funcionário, dos processos ou do tipo de processo e se até mesmo numa entrevista a empresa questionar isso ou for revelado, ele tem até como ter uma indenização, conseguir na própria Justiça do Trabalho uma indenização pela falta de acesso e recusa por ele ser portador, que é uma das questões que a própria lei fala. Pedro tem medo de ser discriminado quando voltar para o mercado de trabalho, mas agora sabe como agir. Depois de todo o desgaste que sofreu durante o processo, o sentimento é de alívio. Eu acho que a dor foi maior com relação ao preconceito, porque no tempo atual que a gente está hoje, com as informações que a gente tem em TV, jornal, não era para existir esse tipo. Aí, quando eu, entre aspas, ganhei a causa, para mim foi como se... Eu até postei, fiz uma postagem que eu saí de alma lavada, para que servisse também de exemplo para outras pessoas. E no próximo bloco, a apresentadora Márcia Bueno vai falar com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, Pedro Oliveira. Ele fala sobre o projeto da terceirização em tramitação no Congresso Nacional. Voltamos em instantes. A proposta de regulamentação dos contratos de mão de obra terceirizada em discussão na Câmara dos Deputados virou alvo de acirrada disputa entre entidades patronais e centrais sindicais. Enquanto empresários dizem que a definição de normas claras na contratação de trabalhos terceirizados é essencial no processo de modernização das leis trabalhistas, os sindicalistas dizem que o projeto legaliza e amplia a precarização do trabalhador terceirizado. E para falar sobre a visão do empresariado, nós recebemos hoje o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, FIEG, o empresário Pedro Oliveira. Doutor Pedro, muito obrigada pela sua presença aqui no Hora Extra. Eu que agradeço e me sinto honrado em ser entrevistado por esse órgão de divulgação, tendo em vista que ele relata coisas importantes para esse país nosso, né? A relação de capital e trabalho, a relação do emprego. Então eu fico muito feliz e honrado de participar do programa de vocês. Doutor Pedro, quais seriam os benefícios do serviço terceirizado, da mão de obra terceirizado para as indústrias? Olha, eu não diria somente para as indústrias, não. Eu diria os benefícios para o Brasil, para a indústria e para os trabalhadores. A nossa indústria brasileira está perdendo competitividade a nível Brasil. Nós estamos, esse grande mercado do Brasil de 210 milhões de habitantes está aí para servir as indústrias de fora e nós temos que criar viabilidade das atividades industriais no Brasil.
Então, o benefício vem para aumentar a nossa competitividade, nós vamos passar a ter especialização de mão de obra e as empresas que serão profissionais de terceirização, eles procurarão dar qualificação para esses trabalhadores. Então, esses trabalhadores devidamente qualificados, obviamente, eles vão ter uma remuneração melhor do seu serviço, do seu trabalho. Então, vai haver uma melhoria para os trabalhadores. E para as indústrias, é o aumento da competitividade que nós precisamos urgentemente. Nós estamos assistindo aí o fechamento das indústrias brasileiras, inclusive o governo federal agora anunciando a possibilidade de você reduzir 30 horas na carga horária para não dispensar os trabalhadores. Isso não é a solução, isso é um paliativo. Nós temos que ir na raiz do problema. E a raiz do problema é justamente olhar com mais cuidado essa questão da legislação trabalhista, porque isso está sendo um fator inibidor de investimento no Brasil. Com relação à legislação trabalhista, o senhor está falando que é um impedimento. Mas é só ela esse impedimento? A questão da estrutura do país também pode ser um impedimento, a questão burocrática também ser um impedimento para esse avanço na industrialização do nosso país? Efetivamente, o Brasil precisa melhorar em vários setores, né? Eu estive a questão de 2 anos na Coreia, convidando os empresários para fazer investimento em Goiás, os grandes empresários, e quando eles foram usar palavras, eles falaram assim, o país Brasil é o sonho de todos nós. Não existe, a gente não vê o país com a dimensão do território brasileiro, com as condições que tem. Só que nós temos um problema seríssimo, e isso me deixou triste na resposta que ele deu. Em primeiro lugar, ele falou assim, a legislação trabalhista no Brasil não tem como nós conviver com aquilo ali. E outra coisa, a burocracia no país também inibe, dificulta a gente trabalhar. Uma licença ambiental no Brasil, você demanda aí 2 anos se você for feliz para retirar. Agora, obviamente, não é só isso que prejudica o Brasil, não. Nós temos que dar uma prioridade muito grande na educação, principalmente das nossas crianças e nossos jovens. Nós precisamos ter um Brasil, se não está fácil de transformá-lo imediato, mas pelo menos ter uma política para transformá-lo no futuro. E se nós cuidarmos das nossas crianças, da educação das nossas crianças, da educação da nossa juventude, a consciência de que esse Brasil nosso, que é um grande país, mas que nós podemos fazer uma grande nação, é na qualificação dessa juventude. Quer dizer, o jovem ser preparado para o trabalho. Criar mentalidade que o que você consegue de melhoria para a sua família é através do trabalho. A benevolência, as doações, essas coisas aí, nós devemos levar para aquelas pessoas que realmente estão em dificuldade de trabalhar, como os idosos, com pessoas deficientes, né? Mas, do mais, nós temos que melhorar o ambiente de negócio no Brasil para que aumente a oferta de emprego. E aumentando a oferta de emprego, você cresce o valor do salário para os trabalhadores. E aí nós vamos melhorar o nosso consumo, aí o Brasil passa a ter uma corrente positiva adiante, e aí sim nós haveremos de melhorar a economia e melhorar a condição do povo brasileiro. Parece-me, doutor Pedro, que já tem empresas que utilizam da mão de obra terceirizada, exemplo, o setor da construção civil e também o setor público. É o que nós vamos conferir agora em reportagem do jornalista Gustavo Toledo. Vamos assistir agora. A construção civil é uma das áreas em que a terceirização está cada vez mais presente. Na obra deste prédio, por exemplo, a maioria dos funcionários foi contratada diretamente pela construtora, mas alguns serviços são realizados por outra empresa, como o reboco interno, que é a aplicação da argamassa de cimento e areia nas paredes. A superfície deve ser preparada para depois receber o acabamento. É um trabalho que precisa ser de qualidade e tem que ser rápido, porque a obra vai ser entregue até o final do ano. Ganhamos muito tempo, porque o pessoal já é acostumado com esse tipo de mão de obra. No caso do reboco, eles são acostumados a executar só o reboco, o pedreiro deles não é voltado a outra área. Então a gente ganha muito tempo porque você não tem que sair buscando no mercado os funcionários, você tem as empresas terceirizadas conhecidas, então facilita tanto na aquisição como no fim dos serviços, né? Você finaliza um contrato com uma empresa, é menos burocrático do que você finalizar um contrato com um funcionário. Segundo o engenheiro, nem sempre o serviço terceirizado traz redução de gastos para a empresa. Pelo contrário, pode sair até mais caro para o bolso do empresário. Ele defende também que o trabalhador não sai prejudicado com a terceirização,
já que a construtora exige uma série de documentos para ver se a empresa cumpre as normas trabalhistas. Eles têm que ter todos os programas de saúde de trabalho, que é o PCMAT, PPRA, PCMSO, todos os exames têm que ser atualizados. Exijo a atualização a partir do momento que a obra se inicia, então durante os serviços é exigido também questão de vacinação. Então eu não enxergo um prejuízo, muito pelo contrário, porque o funcionário em si ele vai especializar numa área. A questão salarial, porque sempre que eu parto para o mercado para fazer uma pesquisa, eu também converso com os terceirizados, então já vi que não tem diferença nenhuma. Segundo uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria, 70% das empresas brasileiras utilizam serviços terceirizados, principalmente no setor farmacêutico e de biocombustíveis. As indústrias geralmente terceirizam serviços como manutenção de equipamentos nas áreas de vigilância, logística e de transportes. E seguindo a mesma tendência da iniciativa privada, o setor público também não fica atrás. Na empresa de saneamento de Goiás, é possível encontrar vários funcionários terceirizados, como as mulheres que trabalham na limpeza, este homem que faz a segurança da portaria, o atendente do call center e até o rapaz que faz a leitura do hidrômetro nas casas. Para a Saneago, essas áreas precisam de mão de obra especializada, que exige treinamento e tecnologia. Por isso é melhor terceirizar do que realizar concurso público. Na questão da leitura, nós temos também o ponto tecnologia que impacta positivamente. Ou seja, eu tenho o software que é utilizado para fazer a leitura simultânea, ou seja, o cliente recebe a fatura no mesmo momento que a leitura é realizada, é um software que foi desenvolvido pela empresa contratada. Então, a Saneago teria que, caso assumisse essa atribuição, teria que ter todo um dispêndio tecnológico para desenvolver esse programa. Eu teria que adquirir os equipamentos que fazem essa leitura simultaneamente. Então, a gente entende que isso é um custo que, para a gente, não é interessante. Não tendo esse custo, eu consigo centrar os meus esforços no negócio principal, que é levar água tratada, que é coletar e tratar esgotos. Para os empresários, são inúmeros os benefícios do projeto de lei que permite às empresas terceirizar qualquer tipo de serviço, inclusive aqueles considerados como atividade fim. Mas para as centrais sindicais, quem vai perder com a mudança é o empregado terceirizado, que trabalha mais e tem salário menor. São muitos pontos que precisam ser discutidos até que o projeto seja aprovado ou não. Como nós podemos ver, doutor Pedro, na matéria, realmente tem empresas, tem setores que estão utilizando e muito a mão de obra terceirizada. Quais são realmente as vantagens, por exemplo, para a construção civil, a utilização dessa mão de obra terceirizada? Vamos dar um exemplo. Uma empresa vai fazer um prédio. Ela tem que primeiro fazer a sua fundação. Para essa fundação tem que ter máquinas caríssimas, tem que ter pessoas especializadas para fazer esse trabalho. Você já pensou a construtora, não vou fazer um prédio, agora eu vou comprar as máquinas, eu vou treinar pessoas para fazer isso, né? Depois nós vamos pegar pessoas especializadas no reboco, treinar para isso. Essa obra, ela ficaria invendável pelo alto custo. Então, quando você tem as empresas especializadas no serviço, você vai fazer então a obra. Então, o serviço de fundação, tem empresa tal que é especializada nisso. Ela vem rapidamente, faz aquele serviço ali, e vai embora e você continua a sua obra. Agora, aquele trabalhador que está trabalhando na terceirizada, ele tem uma segurança da garantia do seu trabalho muito maior do que se fosse contratado pela construtora. Porque a construtora o contrataria provisoriamente para fazer aquele serviço ali, terminou o serviço, manda embora, porque ele só sabe fazer aquilo ali. Agora, uma empresa terceirizada não, ela se especializa nisso, ela vai dar qualificação para os seus trabalhadores. Então, ela vem e executa um trabalho profissional e, a hora que ela terminar, ela não vai mandar seu funcionário embora, não. Pelo contrário, ela está procurando segurar. Ela já tem uma outra condição que ela vai fazer o serviço. Sobre a valorização da mão de obra que nós vamos falar no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre a terceirização da mão de obra no Brasil. Não saia daí. Hora
Hora Extra está de volta hoje recebendo o empresário Pedro Oliveira, presidente da FIEG, para falar sobre o projeto de terceirização da mão de obra que está em tramitação no Congresso Nacional. Doutor Pedro, a terceirização, ela não pode conspirar contra a organização, contra o movimento sindical? É um equívoco muito grande dizer isso. Se for pensar desse lado, a CNI, as federações do Brasil, não estavam trabalhando em prol da terceirização. Porque quem vai perder tremendamente com a receita do Sistema S é a CNI, as federações, o nosso SESI, SENAI, que recolhe através dos trabalhadores da indústria. Esses trabalhadores, eles vão mudar de ser funcionários da indústria para funcionários de prestação de serviço da área do comércio. Então, mas nós temos que ter uma visão maior do que o melhor para o Brasil. Então, os trabalhadores, se eles pararem de recolher para os sindicatos dos trabalhadores da indústria, mas vai passar para os sindicatos dos trabalhadores do comércio, das atividades de trabalhadores de prestação de serviço. Então, isso não justifica, é um equívoco muito grande. E a gente tem que pensar aquilo que é melhor para o Brasil, é o que a CNI está pensando. Nós não estamos pensando na nossa receita, nós estamos pensando naquilo que é melhor para o Brasil, para viabilizar esse país de uma forma melhor. Há juristas que criticam a terceirização interna que ocorre dentro das empresas. Na opinião deles, existe uma subespécie de trabalhador nessas empresas que não recebem a mesma remuneração dos demais trabalhadores. E que isso também dificulta, inclusive, a negociação salarial. Fala-se, inclusive, em tráfico humano por conta da terceirização. O que o senhor pensa a respeito? Não, eu posso garantir que isso não existe. A empresa, hoje, ela tem que ter competitividade. Se a empresa tem bons funcionários, ela luta para segurar esses bons funcionários, porque há uma competição na aquisição desses trabalhadores. Não tem esse negócio de subempreito. Isso é a questão do gato, né? Na roça, eles falam assim, é o gato que pega lá os trabalhadores, traz. Não existe isso na indústria, não. O que vai haver é uma contratação de uma empresa para vir prestar serviço para esta indústria, ou para esse determinado serviço. Por exemplo, lá na zona rural, a época das colheitas, você contrata uma empresa para vir fazer a colheita. Agora, um detalhe, a lei diz claro, o contratante é corresponsável da contratada com relação às responsabilidades sociais. Então, aumenta-se a garantia para o trabalhador. A segurança jurídica para o trabalhador é muito maior, porque em vez de um, ele vai ter dois responsáveis. De modo que é um equívoco dizer que isso aí vai haver uma precarização da mão de obra, que não existe. Nós vamos, sim, valorizar mais o trabalhador e dar mais segurança para o trabalhador. Mas se a terceirização também for admitida na atividade fim, o que impediria de um trabalhador que já atua naquela empresa ou naquela indústria de ser demitido para ser contratado como trabalhador terceirizado? É o que eu digo, uma empresa ela não vai abrir mão do trabalhador especializado dentro daquilo que ela produz. Ela precisa ter o cuidado da qualidade. Ela vai contratar aquelas atividades que podem ser terceirizadas. Agora, eu reitero, definir o que é atividade fim e atividade meio é o grande problema, é o grande impasse que está lá no Congresso. Porque não tem uma linha que divide. Não, atividade fim é isso aqui, atividade meio é isso aqui. Então, essa insegurança jurídica é que, se continuar, vai continuar praticamente do mesmo jeito. Nós temos que não ter colocado na lei essa questão de atividade fim e atividade meio. Isso é um gargalo, é uma dificuldade, é uma coisa que não resolve. Para finalizar, doutor Pedro, a terceirização, na sua opinião, é uma tendência irreversível? Ela é irreversível, a não ser que o Congresso vote o contrário. Mas se votar o contrário, vai continuar segurando esse país, o nosso desenvolvimento. E a gente tem que entender que nós temos que soltar esse país. Esse país é de uma riqueza fantástica. Não tem um país no mundo igual ao Brasil, com as riquezas nossas de solo, subsolo, clima, bacias hídricas, capacidade de produzir alimentos para o mundo inteiro. Então, esse país nós temos que soltá-lo. E aí nós temos que ir a caminho da modernização da relação de capital e trabalho. E precisa, nesse país também, entender que o empresário é um grande trabalhador. Um trabalhador que põe o seu capital em risco, sem nenhuma garantia de retorno, ele gera os empregos, recolhe os impostos para o governo
ele trabalha em média 12 horas por dia ou mais, vai para casa, carrega a sua empresa na cabeça, muitas vezes perto de noite de sonho, preocupado com a sua empresa. Então, ele tem uma responsabilidade muito grande. Então, é preciso entender que esse cidadão, empresário que investe, que gera emprego, que gera impostos, que gera benefícios sociais, ele precisa ter um tratamento diferenciado. Quando você chega na Alemanha, quando você chega no Brasil, que são os 2 países mais desenvolvidos do mundo, o empresário é uma pessoa respeitada no seu país. Ele cumpre as suas obrigações, então ele é uma personalidade no Brasil, no país. Aqui no Brasil, nós precisamos valorizar mais o empresário investidor. Esse Brasil nosso é um grande país, de uma possibilidade de se tornar entre as 4 maiores potências do mundo, através do trabalho, através da produtividade. Então, é preciso que valorize e reconheça o valor desse trabalhador empresário, porque o objetivo do trabalhador investidor e do trabalhador servidor é o mesmo, que à medida que você viabiliza as atividades econômicas, você aumenta a oferta de emprego, você valoriza a mão de obra, você melhora a condição das famílias, e aí é uma roda positiva que vai redundar em transformar esse país, que é um grande país, mas nós haveremos de transformar esse país numa grande nação. Certo. Eu conversei com o empresário Pedro Oliveira, presidente da FIEG, Federação das Indústrias do Estado de Goiás, sobre a terceirização da mão de obra. Doutor Pedro, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no Hora Extra. Eu que agradeço, como eu disse, é uma honra participar aqui. Eu sei que essa entrevista, ela veicula no Brasil inteiro, até parentes meus de Minas, uma vez que eu dei uma entrevista aqui, deu notícia, mas é muito bom, porque a sociedade precisa de ouvir o ponto e o contraponto, quer dizer, então você esclarece e cada um vai tirar, vai deduzir aquilo que realmente ele entende que vai ser melhor para esse país. Mas eu confio que o povo brasileiro saberá definir aquilo que é melhor para esse país. É no povo que nós vamos partir para melhorar essa condição desse país nosso. Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana. Mais informações sobre o TRT de Goiás, como sempre, você acompanha no Twitter, no Facebook e agora na Rádio TRT Goiás.